Uma boa tarde, então, para todas nós aqui. Boa tarde. Nós estamos aqui, né, no Hospital Renascense com a psicóloga Maria. Estamos no estágio 1, né, e vamos fazer essa entrevista com ela. E ela vai falar para nós, né, um pouquinho do trabalho dela aqui no hospital, com os pacientes, com as famílias dos pacientes, enfim, ela vai falar um pouco do trabalho dela aqui dentro da psicologia hospitalar. Boa tarde, Maria. Boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia? Trabalhando muito? Muito. Psicólogo hospitalar trabalha, viu? Isso é bom, Maria. Então, nós estamos aqui, né, com algumas perguntas e você vai estar falando um pouquinho aí do seu trabalho para nós. A gente gostaria que você se apresentasse e falasse da sua trajetória acadêmica, passando pela instituição e especialização. Então, eu iniciei a graduação no ano de 2014, saí do ensino médio e fui direto para a faculdade. Já sabia, estava em dúvida entre jornalismo e psicologia, mas aí decidi ir para essa área da psicologia. Nessa área eu fiquei apaixonada, sou apaixonada pela psicologia. Se eu pudesse fazer de novo, eu faria novamente. E eu terminei minha faculdade em 2019. Eu fiz aqui na Alfa Bueno, peguei algumas matérias na Alfa Perimetral. Saí da faculdade em 2019, 2020 eu já iniciei a pós-graduação no meu curso. Terminei essa pós-graduação, eu já tenho mais ou menos um ano, e hoje eu estou fazendo aperfeiçoamento, né? Curso de aperfeiçoamento, então eu estou fazendo TI, avaliação psicológica, cursos de mais de aperfeiçoamento mesmo nessa área. Ai, que bom. Então, Maria, em qual momento assim que você sentiu que a psicologia hospitalar foi a área desejada por você? Então, eu logo no começo também, que na faculdade a gente pega hospitalar muito cedo, né? Peguei hospitalar, se eu não me engano, no quarto período. E eu fiz um estágio no HC. Lá no HC eu tinha que entrevistar uma psicóloga também, hospitalar. E eu tive uma matéria muito interessante de psicologia hospitalar e da saúde com a Carol, minha professora da época. Lá eu fiquei apaixonada, fui no HC, entrevistei uma paciente que ia fazer bariátrica na enfermaria e me encantei. Ela levou a gente também para a UTI, lá eu conheci e falei, não, é isso que eu quero. Então foi a partir desse momento que eu me dediquei realmente a essa área, mas na faculdade não fiz estágio na área hospitalar. Foi só esse momento mesmo que eu fui para a área e conheci ali um dia mesmo da rotina do hospital, mas não fiz estágio no TCC, eu não fiz estágio na área hospitalar, fiz na área clínica. Ah, tá. Que bom. E Maria, há quanto tempo você trabalha como psicólogo hospitalar e qual sua função ou funções dentro do hospital? Então, eu comecei no HMAP, na época ali do Covid, surgiu uma oportunidade, né? Eu recebi uma notificação que estava precisando de psicólogo hospitalar no HMAP. Mandei meu currículo, mas não acreditei muito que eu ia passar, não. Passei. Fiquei lá 2 meses. E uma menina da pós, olha só que interessante, uma menina da pós-graduação, não conversava com ela, era ela de um canto, eu era de outro canto, só que ela viu meu jeito e me convidou para me trabalhar aqui, porque ela ia sair daqui e ia para outro hospital. Sei. E aí eu saí do HMAP e vim pra cá. Então já vai fazer 2 anos que eu tô aqui. Passei por pouco tempo no HMAP. E aqui eu atendo principalmente UTI. Trabalho com a tríade paciente, equipe e família. Fico mais na UTI, mas é só eu como psicólogo aqui. Então, enfermaria, pronto-socorro, às vezes um funcionário que perdeu alguém, acontece muito isso também.
Principalmente na época de Covid, acontecia muito. Uhum. Então, você faz ali o acolhimento. Então, mas o meu foco principal é a UTI. Sei. Mas sempre tem demandas na enfermaria também. Sempre. E aí você tem que socorrer a enfermaria também. Sei. Maria, como você falou, eu acho que você ainda não trabalhou no público, né? Aham. Mas gostaria que você comentasse um pouquinho se você acha que tem muita diferença entre atuar no público e no privado. Eu passei por pouco tempo no público, foi no HMA, passei só 2 meses. Mas eu considero o HMA a primeira referência. Foi o estágio que eu não fiz na faculdade. Então, assim, a diferença principal eu acredito que seja a equipe multi. Lá tinha uma equipe multi muito bem formada. Lá realmente era fono, psico, nutri, fisioterapeuta e médico. Lá era uma equipe muito bem formada. No hospital, agora onde eu estou, no Renascense, eles ainda estão em processo de construção dessa equipe multi. Então, ainda está construindo essa equipe multi para ter um diálogo com o paciente. Então, ainda está, mas a principal diferença eu vejo é essa questão e a questão também dos protocolos. Lá no público tem bem mais protocolos, é bem mais exigente no requisitos de visita, de acompanhante, então é bem mais criterioso do que o particular. O público é bem mais criterioso do que o particular. O particular tem algumas vantagens, né? Mas o mais é isso, pelo que eu percebi, mas foi pouco tempo que eu fiquei lá, então... HMAC foi o hospital de campanha, né? Aberto na pandemia. Foi, eu fiquei lá na enfermaria, né? E hoje eu tô na UTI, então tem essa diferença boa. Mas assim, eu aprendi demais lá. Demais, demais. Eu saí de lá porque realmente foi questão de o que que eu vou conseguir ficar mais tempo? Qual que é o hospital que eu vou conseguir ficar mais tempo? Uhum. Como aqui não tinha nenhuma psicóloga, então eu falei, não, é aqui que eu vou ficar. Acabou que eu saí de lá, passou 2 semanas, a enfermaria fechou, porque já tinha acabado o Covid. Sei. E, Maria, como se dá a sua atuação como intérprete das demandas do paciente, família e equipe de saúde? Então, o psicólogo hospitalar, principalmente eu que estou ali, ele vai estar na busca realmente ali do acolhimento, na escutativa. Então, você vai ter que ter um olhar muito atento ali para o paciente, para você conseguir desvendar as demandas para poder passar para a equipe. Então, o psicólogo vai estar ali, vai ter que ter uma escutativa, vai ter que ter um acolhimento ali com esse paciente e buscar a essência. Porque a partir do momento que o paciente entra no UTI, principalmente onde eu estou, ele perde completamente, ele fica despersonalizado, né? Ele perde a sua identidade. Então, é realmente ter uma escutativa para a gente poder demandar, interpretar o que ele está falando, para a gente poder passar para a equipe, para ele ter sua autonomia também. Certo. Uhum. E junto à família, Maria, qual é o papel que o psicólogo hospitalar age? Como ele atua? Então, é um papel, assim, de fundamental importância, sabe? Eu às vezes, eu fico falando assim, gente, se não tivesse psicólogo aqui nessa unidade, como é que seria? Porque o psicólogo, ele vai atuar junto ali no acolhimento daquela família, às vezes interpretar o que ele tá querendo dizer, ou então o que o médico também falou e o que a família não soube entender. É estar ali justamente no acolhimento e principalmente entender qual que é aquele papel do paciente dentro daquela família. Qual que é o papel desse paciente que está ali internado? Ele é um pai, ele é um avô, ele é um tio, ele é provedor da casa. O que ele é? Para a gente conseguir desmistificar também esse paciente, sabe? Entender esse lado da família, ver quais as angústias dessa família. É realmente um acolhimento ali, um acolhimento interpretando também as demandas dessa família, né? Que são muitas, não são poucas. É fundamental, né? São mais do que os pacientes, às vezes. São mais do que os pacientes. Mas é de fundamental importância. Eu vejo assim que às vezes é principalmente para a família do que para o paciente. Muitas das vezes. Certo. E falando em paciente, né, quais são as maiores dificuldades, Maria,
do paciente nesse processo de hospitalização, né? Às vezes demora muito. Como você lida diante dessas demandas? Sim. Né? Meninas, quando o paciente entra dentro... Eu vou falar UTI que é porque eu tô ali na UTI, mas no hospital geral. O paciente, ele já entra ali na UTI, ele tem que tirar todos os seus pertences. Ele fica sem celular, ele fica sem roupa, ele fica completamente dependente de outras pessoas. Então, assim, é tirado toda a autonomia daquele paciente, é tirado toda a identidade daquele paciente. O psicólogo vem para poder buscar essa essência no paciente. O paciente, sim, consciente, orientado, ele tem autonomia, ele pode decidir. Vou contar um exemplo para vocês. Se prolongar, vocês me falam. Vou contar um exemplo para vocês. Eu tô com uma pacientinha lá na UTI, ela tá com câncer no pulmão e ela deu metástases. Metástases no fígado, nos rins, então ela já tá cheia de metástases. Uma paciente já em cuidados paliativos, né? Ela tá consciente, tá orientada, essa paciente. Só que foi tirado dela toda essa autonomia. A família decidiu um cuidado paliativo com ela, mas não comunicou ela. Numa visita presencial que a gente fez, foi falado para a paciente que as funções renais dela já não estavam conseguindo funcionar de forma eficaz. Ela ia precisar de fazer hemodiálise. Hemodiálise é um processo muito invasivo. Então, assim, invade muito o paciente. E a paciente escutou. A família falou, não, a gente não vai fazer. A paciente consciente, orientada, falou, não, eu quero que faça hemodiálise. Como que você fica numa situação dessa? Né? Eu quero que faça hemodiálise, eu quero sobreviver, sendo que a família já tinha falado, não, ela é um cuidado paliativo, não é para fazer nada. Só que ela falou, eu quero que faça hemodiálise. E ela pediu para chamar um sobrinho dela, que entende mais ou menos do assunto, e aí, um dia depois, eu chamei 3 pessoas na hora da visita. 3 pessoas conversaram com ela e decidiram, e ela fez hemodiálise. Ela precisou, eu expliquei para ela os riscos, mas ela já tinha feito hemodiálise antes. Sim. E ela viu uma melhora na hemodiálise. Então ela falou, não, eu consigo, eu posso melhorar. Né? E aí a família decidiu fazer hemodiálise, só que ela teve uma complicação e ela precisou ser entubada. Liguei para a família se podia ser entubada ou não. A família falou que podia ser entubada, ou seja, já deixou de ser um cuidado paliativo, né? Só que aí deu tudo certo, gente. Hoje ela tá quase recebendo alta da UTI. Graças a Deus. Sim. Fez hemodiálise, saiu da intubação, tá fazendo ainda hemodiálise, mas tá super bem. Super bem, entre aspas. Tem a doença de base muito grave, sente muitas dores, sim, mas tá lá quase recebendo alta. Então, assim, é você resgatar justamente a sua autonomia do paciente. Né? Ver o que essa essência que o paciente tem. Né? Porque quando você entra no hospital, perde toda a essência. Passa a ser o número de um leito, passa a ser fulaninho, seu João, seu Joaquim. Mas não tem a essência. Cadê a essência desse paciente? Né? Verdade, Maria. Você já até comentou um pouco sobre o trabalho em equipe. Mas esse trabalho em equipe, qual a importância dele para o paciente? Para que ele tenha uma melhora mais significativa? Gente, é de fundamental importância, sabe? Por isso que eu tiro o chapéu para a HMAP, onde eu trabalho. Porque lá a gente trabalhava em equipe. Aqui ainda a gente está em processo de construção. Porque a partir do momento que a equipe trabalha, que a gente consegue falar sobre um paciente, sobre a Dona Maria, por exemplo, a gente consegue, eu falo sobre a parte emocional, o médico fala sobre a parte física, a gente consegue ver essa paciente como um todo. Não só como um leito, não só como uma doença. Dona Maria tem câncer. Tá, mas e aí? O que mais que ela tem? Cadê a essência dela? Né? Cadê a personalidade dela? Né? Então, como que tá o emocional dela? Ela quer fazer hemodiálise? Ela quer fazer rádio? Ela não quer? Então, assim, a partir do momento... Ela consegue comer? Ela não consegue?
ela consegue andar para poder fazer a fisioterapia. Então, a partir do momento que a gente trabalha em equipe, a gente consegue enxergar o paciente no todo, não só na doença de base ou porque que ele veio para o hospital. Uhum. E nessa relação com a equipe, né, de saúde, você sente que há uma harmonia entre vocês? Olha, é construída, não é fácil. Não vou falar que é mil maravilhas, que a equipe se dá muito bem. Não, tem dias que é muito difícil. Eu, particularmente me dou muito bem com todo mundo. Com a equipe de físico, com os médicos, né? Com os fisioterapeutas, com os nutricionistas. Mas não é fácil. Não é fácil. Porque a gente entrou ali agora. Os médicos e os enfermeiros já estavam ali. Então, como a gente entrou ali, então a gente vai ter que construir esse espaço. E a gente vai ter que ser humilde, às vezes, para poder... Opa, vou ficar parado aqui. Né? Então, assim, é uma construção diária. Às vezes é bom? Sim, às vezes é muito bom. Tem uma harmonia bem bacana. Dá para você trabalhar em equipe. Às vezes é muito difícil. E às vezes o psicólogo tem que entrar justamente para poder mediar essas relações. Muitas das vezes. Certo. Você atua na UTI, né? Então, como você lida com os medos por parte dos familiares? Porque há um medo, né? Visível deles de perder os parentes. Sim. Então, esse medo é constante. Principalmente UTI. O que você tem que vai desmistificando? Qual que é o papel da UTI? Eles entendem o que é UTI? Primeiro vocês vão explicar. O que é UTI? Primeiro eu explico. O que é UTI para vocês? E nisso a gente vai construindo. Qual que é o papel desse paciente dentro dessa família? Que importância ele tem nessa família? Indo, acolhendo as demandas, tendo uma escuta ativa, né? Trazendo essa família ali junto a você. Só que, meninas, não é fácil. E nem todas as vezes eu consigo fazer esse acolhimento com a família. Por quê? Uma psicóloga para 23 pacientes é muita coisa. E não é só 23 pacientes mais um familiar. Não, é 3 familiares, é 4 familiares que vem às vezes, né? Então, assim, é muito difícil você resgatar, você acolher essa família. Eu tento muito, a Fabiana sabe. Tento muito, mas é muito difícil, não é fácil. Mas é um papel, assim, de escuta ativa, realmente, 1h30 a gente tem a visita na UTI 1. Às vezes chamar a família antes, faço muito isso. Chama a família antes, converso com essa família, justamente para entender qual que é esse papel também desse paciente para eles. E desmistificando realmente esse medo da morte. Mas que é um medo muito presente também. Certo. E Maria, há uma escolha por um membro da família, quando, né, envolve mais, assim, que receberá todas as informações do paciente? E tem algum critério, né, para fazer essa escolha? Meninas, então, tem que ter um critério, assim. Geralmente é o esposo, ou então a esposa, ou então o pai, ou então a mãe. Mas o que acontece? Quem vem internar. Principalmente quem que deixa o telefone aqui. Só que o que acontece? Quando você trabalha com a família, você trabalha com o todo. Às vezes a família é completamente desestruturada. Ou seja, já peguei uma situação assim, o seguinte. Era seu João, no exemplo, seu João, ele tinha... Quem internou foi a filha dele, a filha mais velha dele. Só que tinha uma outra filha de um outro casamento. E essa outra filha não queria que a outra filha do outro casamento soubesse do quadro. E aí as duas são filhas. Não. Então é uma situação assim muito delicada. Você tem que conhecer muito bem a família. Você tem que abrir também mão de várias coisas. É um visitante? Mas vamos abrir mais uma oportunidade de outras pessoas virem. Né? Às vezes uma família que está ali completamente desestruturada, então você vai integrando, você vai acolhendo também,
né? Mas não é fácil. Assim, você tem um critério? Tem. Mas você tem que conhecer muito bem a família para entender. Porque às vezes também, gente, o que acontece? Tá ali o responsável legal para saber as informações. É a esposa. Mas a esposa não tem psicológico para poder entender o que o médico fala. Ou então o que eu estou falando. Às vezes o médico tá ali, não, o paciente está em estado gravíssimo, tá com uso de nora, tá sedado. Às vezes finge que tá prestando atenção, mas não tá. Então às vezes você tem que chamar aquela esposa, olha, será que tem a outra pessoa para poder vir? Eu ligo para a senhora, então eu deixo a senhora entrar, mas tem uma outra pessoa que consegue absorver com muita calma, muita tranquilidade. Tem que saber muito jeito também para poder falar, sabe? Mas não é fácil. Assim, a gente sabe que no contexto da clínica é o paciente que vai até o profissional. E no hospital isso ocorre da mesma forma? E como lidar com as interferências externas que podem ocorrer dentro desses contextos? Meninas, raras as vezes que os pacientes te chamam. Raras as vezes. Então você vai até o paciente. Como que lida com as interferências? Às vezes você tem que respirar fundo e vai. Porque eu aqui, agora que as pessoas estão conseguindo entender o papel da psicologia aqui nesse hospital. Porque eles não conseguem entender. E aqui a gente não tem um set terapêutico. Eu não tenho uma sala. Não tem como eu levar um paciente para algum lugar para a gente conversar. É dentro da UTI. Junto com o técnico, junto com o médico, junto com o fisioterapeuta, junto com o nutricionista. Então é todo mundo aqui. Então o que acontece? E muitas das vezes os pacientes deixam de falar pela quantidade de pessoas que tem dentro da UTI. Né? Então realmente você vai ter que ali ter um jeitinho, e a pessoa te chamando, Maria, vem aqui, Maria, vem aqui. Então assim, realmente, não, me espera, eu estou no atendimento. Né? Você começar a ensinar também para os profissionais da saúde qual é o papel da psicologia também, sabe? Dentro do hospital. Porque interferência tem, e não é pouca não, é muitas interferências. Então assim, é realmente explicar para eles, só um minutinho, já vou. Tá? Só um Ainda há minutinho. muito preconceito, ainda há muita crítica. Muitas, tipo assim, eles acham que a gente tá ali para conversar, tipo, né? Não tá fazendo nada, tá ali conversando. Sabe? Agora aqui não, aqui já amadureceu muito. Ixi, a psicologia cresceu demais aqui no hospital. Agora eles conseguem entender, sabe? Olha o que aconteceu hoje quando eu cheguei. O paciente vai fazer 15 dias que eu tô aqui, que ela tá aqui na UTI e ela tava sempre com catéter. Tirou o catéter dela. Aí ela é a primeira. Eu chego e já cumprimento ela. Oi, dona Fulaninha. Aí ela, Maria, eu tirei o catéter. Na maior das empolgações, sabe? Querendo falar, eu tirei o catéter. Aí veio uma funcionária e veio e me abraçou. Ai, Maria, você chegou mais cedo, tá? Não sei o que, não sei o que lá. Aí ela pegou e falou assim, uai, eu tava conversando com a Maria, você veio e entrou na frente. Pensa, gente, tanto que é ruim. Sabe? Ela tava esperando eu chegar pra mim tá ali conversando com ela e tal, e aí vem uma pessoa e... É lógico que eu não ia fazer atendimento com ela agora, mas ela ficou me esperando, sabe? Ela ficou ali esperando. E se ela tivesse realmente demandado ali um diálogo, lógico que eu ia deixar de cumprimentar todo mundo pra estar ali junto com ela, porque é assim. Mas as pessoas é difícil de entender. Maria, então a sua dificuldade não é só a chegada do paciente, mas também esse esclarecimento da equipe de saúde. Sim. Que aqui trabalha com você, Sim. por eles terem esse distanciamento no momento que você está com o paciente. Sim. Então esse esclarecimento também tem que ser dado por você, Sim. né? Você tem que educá-los, Sim. digamos assim. Todos os dias. Hoje a maioria sabe, né? Hoje a psicologia cresceu muito mesmo, então a maioria sabe. Mas mesmo assim, ainda precisa a gente educar-los, a equipe ali. Não, realmente, porque, meninas, a gente é muito confundido com assistente social. Eu não tenho assistente social aqui. Não. Futuramente vocês vão ver o tanto que é importante o assistente social. Lá no HMAP tinha.
E assim, era muito importante ter uma assistente social, então eu sou muito confundida com assistente social. De pedir fralda, de pedir coisas, medicamentos dos pacientes. Então, assim, ainda tem essa demanda muito grande de explicar para a equipe, olha, liga, esse não é meu papel, só que você tem que ir com muita humildade. Não é porque você está chegando agora, mas tem que ir com muita humildade, né, para eles entenderem também. Isso. E Maria, para você, quais os maiores desafios do psicólogo hospitalar para a construção de uma humanização hospitalar? Diariamente eu enfrento esses desafios, sabe? Principalmente em um hospital particular eu vejo, sabe? É muito difícil a gente ter estratégias de humanização. Eu tento, porque a estratégia de humanização às vezes são coisas simples. Às vezes é umas frutas que o paciente gosta do hospital não tem. Às vezes é uma visita ali fora do horário que ele precisa. Às vezes é um celular que ele precisa para poder comunicar com alguém. Então, assim, são poucas coisas, mas é muito difícil, porque aqui demanda conversar com a diretoria. Então, eu preciso conversar e a diretoria também precisa entender esse papel desse paciente dentro da UTI. Só que é muito difícil olhar para esse lado mais emocional. Geralmente, ele olha mais para o lado físico, né? Para o lado da saúde, mas para o lado emocional é difícil. Mas, assim, eu posso dizer que eu consigo muitas coisas aqui. Que bom. Né? Eu consigo muitas coisas. Eu consigo abrir para algumas pessoas entrar na hora da visita, às vezes algumas frutas, né? Levar o paciente lá, por exemplo, a gente está com a mãezinha lá em cima, ela tem gêmeas de 24 dias. E aí eu conversei com o médico liberou para ela poder ver as crianças. É difícil? É perigoso? Demais, mas aí a gente conversa. Doutor, tem alguma possibilidade? Graças a Deus que eu tenho um médico lá na UTI que é bem flexível, também me ajuda muito nesse processo. Muito importante, né? Durante a pandemia, Maria, foi muito complicado, né? Sua rotina deve ter mudado bastante. Fala um pouquinho pra gente como foi sua rotina, assim, nessa época. Gente, muito intensa. Muito intensa. Muito cansativa, sabe? Muito exaustiva. Realmente, você tem que procurar um psicólogo para você fazer terapia, porque não dá. Foi uma rotina, assim, muito intensa, porque a família não tinha visita naquela época. Não tinha visita. Então, eu tinha que passar em todos os leitos, conversar com todas as famílias. O médico ligava para todas as famílias e depois eu ainda ligava. E ainda tinha que demandar, porque Covid, o paciente logo pensava, vou morrer. Entrou para a UTI, vou morrer. Então, é justamente acolher, e não era poucas demandas, acolher muitas demandas. Foi muito complicado, mas, graças a Deus, hoje nós não temos nenhum paciente com Covid, né? Graças a Deus. Então, agora a rotina deu uma aliviada, mas posso dizer que foi muito difícil. Muito difícil. Você tem que fazer, você tem que separar muito. Eu separei muito. Antigamente eu levava muita demanda para casa. Eu tive que separar muito. Então, assim, realmente ir na psicóloga, fazer tratamento, né? Tentar sair um pouco do hospital, sabe? Esquecer um pouquinho, porque senão Te abala muito. demais dá conta. São pacientes muito novos, né? O paciente chegava ontem e morria hoje. Pessoas que, mãe que estava grávida. Muito difícil, gente. Muito difícil. Maria, e você se sente realizada profissionalmente? Meninas, então, eu tô ainda nesse processo. Tô muito feliz de estar na área hospitalar. Né? Realmente eu consigo me desligar de tudo quando eu tô aqui. Tô muito feliz mesmo. Mas eu ainda tô nesse processo de construção, assim, de uma felicidade plena e tudo mais, sabe? Porque os psicólogos têm muito pouco tempo que eu tô aqui. Uhum. É só 2 anos. E eu tô aqui sozinha. Uhum. Eu não tenho ninguém, não tenho uma supervisora. Então, assim,
eu tô nesse processo de construção, eu ainda tenho muito que aprender, muito que aprender. Então, assim, tô feliz? Tô. Mas realizada profissionalmente, eu acho que eu tenho muito que aprender ainda pra ficar 99%. O tempo vai dizer, né? E assim, qual conselho você daria para os estudantes de psicologia que querem atuar nessa área? Gente, estuda muito. Gruda nos professores de vocês, sabe? Gruda mesmo, pergunta mesmo. Faça estágio, faça voluntariado. Entra nessa área, entra com tudo. É uma área difícil, eu acho que é uma das áreas mais difíceis da psicologia de entrar. É uma área muito difícil de entrar. Mas se dedique, faça voluntariado, faça residência, sabe? Estuda muito, estuda. Porque igual eu falei pra vocês no começo, em 2015 eu tava aqui, eu tava no lugar de vocês. Olha onde eu estou. E olha onde que eu quero chegar. Quero chegar muito mais longe, sabe? Então, assim, estuda mesmo, se esforce, sabe? Gruda nos professores. E se vocês têm um sonho, siga esse sonho, não desista não. É difícil de conseguir, mas vocês vão conseguir. Amém. Eu tô aqui. A gente também vai chegar. Vai, com certeza, com certeza. A gente então agradece muito mesmo a sua boa vontade aí, né? Gente, que isso. De estar partilhando com a gente tantas coisas que você já viveu, que você vive, né? E ainda quer viver, né? Sim, Na psicologia hospitalar. sim. Então, nosso muito obrigada. É isso. E um por nada. sucesso imenso na sua vida Obrigada. profissional. Sucesso pra vocês também. Obrigada. Sucesso pra vocês também, vai dar tudo certo. Né? Esse começo da faculdade é difícil, a gente fala assim, nossa, a faculdade acaba com a gente, mas a gente não tem tanta saudade da faculdade. Compensa, né? Esforçar, aprender. Compensa. E é muito gratificante você receber mensagem de professores perguntando como é que tá a paciente, porque ela é parente de tal paciente. Gente, é gratificante você receber essas mensagens, sabe? Mas, É gratificante o professor, nossa Maria, que bom que você chegou até aí. Nossa, eu fico super feliz. Eu sou suspeita, porque eu sou apaixonada nessa área.